Muito bem, meus irmãos, então mais uma vez a paz do Senhor a todos, bom dia, a paz do Senhor, amém, Deus abençoe, graças a Deus estamos aqui mais uma vez nessa manhã para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, na nossa lição de número 9, da nossa editora Betel, da nossa revista Sermão do Monte, e hoje o tema, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Então agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pela vida de todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, nossos queridos irmãos, professores. Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Também o servo de Deus do site EBD Panorama, pastor Éder, muito obrigado pelo material de excelência que sempre fornece a todos os professores do Brasil. A lição de hoje, lição 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Ou a busca do reino. Deixa eu ver se está. Ótimo, vamos lá. Nós vamos ler neste momento, vamos ao nosso textuário da nossa lição. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo de número 6, a nossa lição está concentrada em Mateus 6, Evangelho de Mateus capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 33, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número 33, esse é o nosso textuário. De uma maneira bem alta, bem firme, bonita, vamos ler o textuário da nossa lição. Qual é? Mas buscai primeiro e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Deus abençoe grandemente. Também já agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Mateus, nossa irmã Natália está ali auxiliando. Deus abençoe grandemente. Verdade aplicada da nossa lição está na tela e também na nossa revista. Gostaria que lêssemos, por favor, o mais alto e bonito possível. Qual é a verdade aplicada? O cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Então, propagar o reino e a justiça de Deus através da evangelização do amor ao próximo. Ponto de partida, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Motivo de oração, orarmos a Deus por uma melhor compreensão dos tesouros celestiais. Orar a Deus para que Deus nos ajude a ter uma melhor compreensão dos tesouros celestiais. Tá? Que Deus nos ajude. Os 3 objetivos da nossa lição, eu gostaria que, por gentileza, nós lêssemos de uma maneira muito compreensiva e até nós pensando bem aquilo que vamos ler. Observem bem os 3 objetivos. O primeiro objetivo fala que é o que? Ensinar. Mas ensinar o quê? Que devemos ajuntar para a... Tá, então o primeiro objetivo da lição está falando que a gente tem que ajuntar. Não é pecado ajuntar. Mas a gente tem que ajuntar para onde? Para a eternidade. O segundo objetivo fala o que então? Que nós devemos fazer o que? Devemos discernir entre o que é eterno e passageiro. Então, olha só. Não está com vírus. Ele virou sozinho, né? Não está não fui eu que fiz isso não. Mas não é vírus não, ele tinha voltado. A segunda palavra que eu vou colocar aqui é discernimento. O terceiro objetivo da nossa lição é o quê? Instar as necessidades do reino como... A terceira palavra que eu quero destacar. Prioridade. Então, dentro da nossa lição, eu gostaria de destacar um pouquinho, com a ajuda do Senhor Jesus, sobre ajuntar para a eternidade, discernimento, nosso irmão Elias, sobre o que é eterno e passageiro, saber distinguir. E a terceira coisa, irmã Helena, prioridade. Instar. Listar, né? Listar. Tá bom? Obrigado, pastor Zé Carlos. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Deus abençoe. Listar as necessidades do reino
como prioridade, tá? Então, dentro disso, da nossa lição de hoje, a gente precisa orar a Deus. Listar. A gente resolveu. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Orarmos a Deus para que o Senhor nos ajude a entender isso na nossa lição de hoje. Então, os tópicos da lição: a primeira parte é tesouro no céu, a segunda, candeia dos olhos, a terceira, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Eu não quero tomar muito tempo, porque a parte 2 da nossa lição, e se nosso professor quiser fazer a 3 também, a conclusão, enfim, fica à vontade. Nosso irmão Clodoaldo teremos hoje, para a glória de Deus, servo de Deus, ministrando a lição, se ele desejar, repito, não só a parte 2, mas também a parte 3, fica à vontade. Então eu vou tentar fazer de uma forma muito breve, não quero atrapalhar, em nome do Senhor Jesus, pedir a Ele a graça e a ajuda do Mestre dos Mestres, que é o nosso professor, o Senhor Jesus, e do Seu Espírito Santo, que nos ajude a estudar um pouco a lição de hoje, no tema em questão. A introdução da nossa lição, gostaria que todos lêssemos, por gentileza, de uma maneira muito clara também, bem firme, bem bonito. Qual é a introdução da nossa lição? 1, 2 e 3. A introdução é: Jesus Muito bem. Evangelho de Mateus, capítulo 6, item 1 da nossa lição. O tesouro no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Abra lá, por gentileza, por favor. Alguns podem entender: é pecado ter riquezas? É pecado ter uma vida financeira boa, estável? É pecado ter carro, ter casa? É pecado ganhar um bom salário? Um servo de Deus, um crente fiel, deve obrigatoriamente não ter nada? O que eu quero dizer? Financeiramente estar padecendo necessidade? Santidade tem a ver com, desculpa a expressão que eu vou usar agora a palavra, mas não me entendam mal, eu vou até mudar, já pensei em outra. Santidade tem a ver com falta de recursos financeiros? Estou sendo claro no que eu estou perguntando? Não. Um crente santo, aquele que vai morar no céu, você identifica, ele é necessariamente, grava bem isso que eu estou tentando dizer, dá para relacionar dizendo: olha, aquele irmão, aquela irmã que está numa prova financeira enorme, uma situação só Jesus para ter misericórdia, ele ou ela é um santo que vai morar no céu. Eu estou tentando dizer, a situação financeira de alguém diretamente está relacionada, ela diz a verdade da sua vida espiritual? É isso que eu estou tentando perguntar. Estou sendo claro na minha pergunta? Sim ou não, irmãos? Amém? Sim. Então, a vida financeira de alguém não diz, ou não significa, que eu quero dizer, irmão Pedro, que a vida financeira de um crente não necessariamente significa que a vida espiritual está igual e que a vida dele com Deus está igual. Não necessariamente significa. Há pessoas que financeiramente estão bem e espiritualmente, para a glória de Deus, estão igualmente bem. Mas há casos diferentes. Às vezes a pessoa financeiramente não está bem, está numa prova financeira enorme, não tem condições financeiras, mas com Deus às vezes está o quê? Firme em Jesus. E repito, às vezes também está financeiramente bem e às vezes não está bem com Cristo. Então a vida financeira de um crente não revela a sua vida espiritual. Não é uma chancela da realidade da vida espiritual. Agora, a maneira como gerimos as finanças, a maneira como damos valor às finanças, obrigado. Essa maneira como nós damos o valor, isso sim identifica muito da nossa vida espiritual. Então, na lição de hoje, em Mateus 6, abra lá por gentileza,
Professor Clodoaldo, fique em paz, viu? Professor, o senhor fica tranquilo. Eu vou ligar aqui a versão turbo já, o senhor fica tranquilo. Mateus 6,19, está assim, ó. Está escrito o que em Mateus 6,19? Está escrito o quê? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, estamos falando de ajuntar tesouros. Eu tenho um material aqui, ele usa uma expressão e eu quero compartilhar com vocês essa expressão. A expressão que ele usa me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, deixa eu lembrar bem certinho, mas ele fala assim, Lourdes, que nós não podemos focar no lucro da terra. Grava bem isso, eu achei muito interessante a expressão que ele usou. Lucro da terra. Qual é a expressão? Lucro da terra. E deixar de pensar ou de focar nos investimentos do céu. Então eu vou escrever aqui assim, lucro da terra. Versus investimento. Do céu. Aqui o comentário eu acho que talvez fala no céu, alguma coisa assim, mas aí a gente muda alguma coisa aqui. O que eu estou tentando dizer com isso, Diácono Montoni? Aí sim, falando sobre finanças, uma das realidades muitas vezes, pelas próprias dificuldades financeiras, é difícil às vezes ter algum tipo de investimento. Não sei se estou sendo claro no que eu estou tentando dizer. Nem todas as famílias têm alguma condição de ter algum tipo de investimento pelas mais diversas razões. Às vezes até porque está lutando para comer o arroz e feijão. Sim ou não, irmãos? Amém? Eu acho que estou sendo muito claro nisso, né? Então, né? Pelo amor de Deus, ninguém me entenda mal no que eu estou dizendo. O que eu estou tentando falar é assim, investimento no sentido financeiro, e todos vão de concordar comigo, que investimento não é algo imediato. Vocês concordam comigo, sim ou não? Todos concordam comigo? Há uma concordância, né? Lucro normalmente é o que você já obtém. O investimento vai trazer o quê? Um dia ele tem que trazer, né? O investimento ele tem que trazer um tipo de lucro. Mas normalmente você investe para você um dia, em algum momento, você receber. E é o retorno. O investimento talvez seria muito semelhante, em tese talvez, à plantação. Você joga ou você planta, naquele momento que você planta, você não vai conseguir colher. Se você colher naquele momento, você vai colher a semente que você plantou. Concorda? Sim ou não? O investimento é o resultado daquilo. Então, o lucro vai ser o quê? Então, você investe, lança a semente, você plantou. O lucro vai ser o quê? A hora que você pagou tudo, entre o que você gastou para plantar, o que você vai vender, você põe na balança, gastei 1.000, vendi por 3, teve lucro, sim ou não? Sim. Qual foi o lucro? Óbvio, 2. E aí é o resultado do investimento. Por que estou tomando tempo e já vou ser breve? Porque as coisas de Deus, irmão Pedro, missionário Maracema, não são, não vou entrar no olhar humano. Se nós não tivermos o quê? Vamos lá. Não tivermos o quê? Discernimento espiritual. A gente foca em quê? No lucro de quem? Da terra. Pergunto, o mundo, aparentemente, sempre tem alguma coisa legal para dar?
Vamos ser sinceros, irmão, pelo amor de Deus. O mundo em que vivemos, para satisfazer os desejos da carne, para satisfazer o ego, para satisfazer o nosso eu, o mundo oferece alguma coisa que dá prazer? Sim ou não? Seja sincero, irmão. Sim. Tem só um tipo de coisa que tecnicamente traz lucro para a minha carne? Tem só um tipo de coisa? Não, tem um monte de coisa. O mundo com seus laços oferece um monte de coisa para satisfazer o desejo da carne. Jesus está explicando isso. Não adianta focalizar no lucro que a terra dá, mas precisamos focalizar nos investimentos celestiais. Há coisas que você faz, irmão Júnior, que o banco não vai dar retorno. E às vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E por incrível que pareça, se fosse dar um exemplo, se existisse, não existe, pelo amor de Deus, não existe, mas numa comparação, se existisse algo financeiro no céu, é como se fosse uma semente ou algo que você está lançando lá em cima. Jesus está explicando, não é pecado ter tesouro, não é pecado ter riquezas. O que não pode é o próximo versículo, o versículo 21. Olha aí o versículo 21 de Mateus 6, 21. Esse é o segredo da coisa. É aqui que mora o cerne da questão. Mateus 6, 21, gostaria que todos lessem, por gentileza. O que está escrito em Mateus 6, 21? Porque o vosso tesouro aí estará também. Aqui entra a terceira coisa. É aqui que eu vou dar a minha prioridade. É onde está o meu coração. Então, o tesouro no céu, a gente tem que evitar supervalorizar aquilo que pode se perder. Eventualmente, um investimento financeiro humano, eventualmente por uma catástrofe, pode se perder? Sim ou não? Sim. Até mesmo coisas muito seguras, às vezes, pode se perder. Devido à volatilidade do mercado, enfim, tanta coisa que pode acontecer. Então, que Deus me ajude. Eu gostaria de ir ainda, professor Clodoaldo, Mateus capítulo 13, abre Mateus capítulo 13, olha, observe ali a parábola do semeador, Mateus capítulo de número 13, a parábola do semeador. Os irmãos se lembram daquela parábola, o semeador saiu a semear, né? E Jesus explica a parábola. Em Mateus capítulo 13, quando Jesus está explicando sobre a parábola, ele diz assim no versículo de número 7, olha ali, ó, Mateus 13, versículo 7, está escrito, ele está falando sobre a semente, tá? E outra semente caiu onde? Entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A semente era boa, sim ou não? Sim, a semente era a palavra de Deus, mas caiu entre os espinhos. Versículo de número 22. Olha aí o que está escrito. E o que foi semeado entre espinhos é o que, vamos lá, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então é dentro disso, da lição de hoje, que eu gostaria que todos nós entendêssemos que não é pecado ter riquezas. Não é pecado o servo de Deus, a serva do Senhor, ter riquezas. O pecado está quando essa riqueza está no coração. Quando isso está como prioridade. Quando isso está assim, por exemplo, eu não posso ir ao culto porque eu preciso ganhar dinheiro. Está pecando.
Eu não vou, olha, nem eu tenho ganhado tanto dinheiro, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não dá tempo de eu orar, não consigo mais ler Bíblia. Hoje eu preciso ganhar muito dinheiro, não sei o quê. E esse é o pecado, irmão. E o diabo sempre vai ter alguma coisa para me tirar da presença de Deus. O diabo sempre vai ter algo, missionária irmã Iracema, para nos tirar da presença de Deus, irmã Lourdes. Sempre o diabo vai ter. Sempre ele vai ter algo a oferecer. Aqui termina essa parte em Lucas 21. Abra lá em Lucas 21, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. O seu versículo é o versículo de número 34. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Repetindo, não é pecado Deus te abençoar. O tema já está falando, Deus abençoa. Não é pecado você ter carro, ter casa, não é nada disso, irmão. O pecado está quando isso se torna prioridade. Quando você deixa de buscar Deus, deixa de estar na casa de Deus, de vir aos cultos, enfim. Você deixa de servir a Deus para buscar o que você precisa, ou você acha que precisa para a tua vida pessoal. Lucas 21, 34, está escrito o quê? E olhai por vós. Então, não é para eu olhar para a tua vida. Está escrito o quê? Olhai por vós. Cada um olha por si. Para que não aconteça que o vosso coração, o meu coração, se carregue de quê? De glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Em Hebreus, professor, calma, professor Clodoaldo. Hebreus capítulo de número, nós vamos ler 2 textos. Primeiro, Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos 2 coisas que eu tenho que deixar, irmão. Não adianta, irmão. Isso é uma questão particular. Cada um cuida da sua vida. Mas eu tenho que deixar e você tem que deixar. 2 coisas que ele está pedindo. São só 2? Só. Deixando essas 2 já ajuda. Já muda a minha história. Quais são as 2 coisas que o escritor pede para a igreja deixar? Quais são? Todo embaraço e o pecado. Que está longe o pecado? O pecado está longe? Tão de perto nos rodeia. Olha só, tão de perto nos rodeia. 2 coisas que eu tenho que deixar e você também. Cada um cuida da sua vida. Não, quando eu falo assim, não, que eu quero dizer assim, quando eu falo isso, eu não estou, pelo amor de Deus, não me entendo mal. Talvez é força de expressão minha que eu tenha que melhorar, pelo amor de Deus, né? O que eu quero dizer assim, é que tem coisas que eu não consigo analisar, irmão, tem coisas que eu não consigo olhar para você, a não ser que você me conte. A não ser que alguém fale assim, eu estou com um problema, minha vida é assim, 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 quem sabe com a graça de Deus, a ajuda do Espírito de Deus, fala, então, irmão, pare de fazer isso, isso, isso. Mas olhando no rosto dos irmãos, eu não consigo dizer, você tem que fazer isso, você não. Mas cada um, com a Bíblia na mão e a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer. Cada um sabe. Então tem coisa, irmão, que não é pecado. Mas é o quê? Embaraço. Grava bem isso, irmão, isso é para mim e para quem quiser. Todo embaraço não destruído e não resolvido vai me levar, irmão. Não tem jeito. Todo embaraço não cortado, não repreendido e não tirado da minha vida e cultivado, já está embaraço. Se o embaraço fosse uma criança, ou se fosse possível dizer, né, igual uma criança, irmã Flávia, né? O embaraço já está, não só a gestação, já nasceu, está tomando leite, já está andando, já está na escola o embaraço. Se eu não resolver isso, o embaraço vai me levar para o pecado. Aquela frase, corta-se o mal pela raiz.
Você fala, o que isso tem a ver com a lição? É que as riquezas, se nós não vigiarmos, elas começam se tornando começam se tornando um embaraço. A busca pelas riquezas, se o crente não vigiar, se torna vamos lá, se torna o quê? Embaraço. Pergunto, é pecado ter riqueza? Vamos lá, irmão, me ajuda, é pecado, sim ou não? Não, não é pecado. Mas a busca, qual é a palavra aqui? O quê? A prioridade do crente. Quando o crente priorizar, riqueza vai começar a ter o quê? Ezequias, vai começar a ter o quê? Embaraço. E o embaraço não resolvido, o laço não cortado, irmão Antônio, vai virar o quê? Vai levar o crente a fazer o quê? Cometer o pecado. Essa é a decisão que eu tenho que ter, irmão. Essa é a decisão que você tem que ter. Se há algum embaraço na tua vida, corta hoje em nome de Jesus. E não estou falando em sentido só de riqueza, em tudo na vida. Ele está dizendo, todo embaraço. Porque há muitas coisas que nos embaraçam. As bênçãos de Deus são para nos abençoar. Se eu não souber, até a frase parece estranha, né? Olha o que eu disse. As bênçãos de Deus são para quê? Para nos abençoar. Isso é óbvio. Mas se eu não tomar cuidado, eu consigo cair ou começar a ter o quê? Embaraço. Por quê? Eu começo a priorizar tecnicamente o lucro da bênção de Deus na minha vida. Estou sendo claro, sim ou não, irmãos? Vou dar exemplo. Quantas vezes a gente já viu isso? O crente está andando a pé, tomando chuva, no frio, misericórdia, tanta prova. Mas vem para a igreja, numa situação muito difícil. Jesus dá um carro. Oh, glória. Não era para vir mais? Sim ou não? Começa a vir menos. Por quê, irmão? A gasolina subiu tanto. Você está vindo a pé. Ganhava menos. Deus abençoou no salário. Ganhava menos, vinha mais, estava mais orando, buscando a face de Deus. Deus abençoou lá no salário, triplicou, quintuplicou, 10 vezes mais. Ô glória! É pecado isso? É pecado, irmão? Não. Mas é porque está ganhando mais, agora eu vou curtir mais a vida. Se torna o quê? Torna o quê, irmão? Vamos lá, espiritualmente falando. Embaraço. Se eu quiser falar ali alguma coisa, sim. Tem sábado domingo para servir a Deus, que trabalha. Sim. Chega sábado domingo e começa a fazer hora extra, não sai da empresa. Aí sobe da igreja, fazendo hora extra. A não ser que seja forçado, né? A não ser que seja forçado, né? O nosso irmão ali está fazendo forçado. Mas é o que o senhor falou. De repente, assim, a pessoa não precisa, mas está priorizando. Não estou falando caso igual do senhor, que o nosso irmão ali, coitado. A situação dele, irmão, ele está só o pó da rabiola, né? Como diz assim, cansado, ele não está aguentando. Ele falou hoje para a gente, nosso irmão ali, falou assim que ele está trabalhando, não é forçado, né? Mas a gente nem pode falar. Não é forçado, mas também não é com muita alegria, né? Mas Deus está dando vitória, sabe? Deus está trabalhando 12 horas por dia. Não aguenta, irmão. Não aguenta, né? Ele está aqui cansado aqui. Deus abençoe o senhor por estar aqui hoje, tá bom? Deus abençoe, porque eu sei que humanamente falando não é fácil. Mas ele está precisando que estão mandando lá na empresa fazer o que ele tem que fazer, né? Mas o que o senhor está falando eu entendi plenamente. É aquele caso que não precisa, não é o teu caso, aquele caso do camarada. Deus tem abençoado, tá tudo bem. Aí fala, e sábado e domingo o que eu vou fazer? Em vez de sábado e domingo agora eu vou me dedicar, eu vou orar, eu vou estudar, tá, eu vou estar na igreja, vou estar nos cultos, vou jejuar, olha, quero aproveitar, quero ter escola bíblica, tal, não sei o quê. Sábado, domingo, estou com o tempo livre, o que eu vou fazer? Vou ganhar um dinheiro. É a prioridade. Que Deus me ajude. Sim, senhor, por favor. 1 Timóteo, vamos lá então, por gentileza. Nosso professor, Misael, 1 de Timóteo, capítulo número 6, o senhor falou, né? 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 10. Muito obrigado. Está escrito o que ali?
É pecado, até alguns falam isso, né? Eu já vi até crente falar esse versículo que a gente vai ler, falando errado, dizendo assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu pergunto, está escrito isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males? Está escrito isso, irmão? Não. Vou dar um sonoro. Não. O que está escrito em 1 de Timóteo 6,10? Muito obrigado. Vamos lá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E se traspassar é tão sério, se tiver alguma outra versão, eu entendo quando leio o texto, se transpassar a si mesmo. É a mesma coisa que o camarada pegar, infelizmente, uma coisa absurda, né? Pegar e enfiar uma espada em si, traspassar a si mesmos. Amor ao dinheiro. Então, que Deus nos ajude nosso culto de ensino de quarta-feira, nosso pastor ministrando, no versículo 7, desse 1 de Timóteo 6 mesmo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, que Deus me ajude. Não é pecado. Agora, no item 1, parte 1, olha aí, item 1, parte 1, eu já estou me encaminhando para encerrar. E o nosso professor fica à vontade. Evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Não sei se os irmãos sabiam, talvez seja de conhecimento de todos, mas às vezes em outros países, os costumes de investimento são diversos. Na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os investimentos eram muitas vezes em roupas, tá? Ok? Tudo bem ou não, irmãos? Roupas, tecidos, né? Tecidos, porque o valor era um valor muito mais agregado, tá? Era normal naqueles dias as pessoas terem as suas casas de tijolo e de barro. Então, muitas vezes, eles guardavam o pouco que eles tinham, quando conseguiam ajuntar alguma coisinha, guardavam onde? Em casa. Então, às vezes, ladrões, em muitas dessas casas, eles tiravam uma parte, sei lá, um tijolo, alguma coisa assim, para ele poder entrar e buscar alguma coisa, principalmente tecidos. Principalmente tecidos. Era normal as pessoas guardarem tecidos como uma espécie... Ganhou, por exemplo, assim... Eu vou dar um exemplo do que eu estou tentando dizer. Alguém fazia um serviço para uma... Vamos supor, alguém fazia um serviço para uma outra pessoa, sei lá, do Império Romano, alguma coisa tal, alguma coisa assim, e às vezes, irmã Lourdes, em vez de receber a moeda, às vezes, poderia receber a moeda. Estou sendo claro, sim ou não? Poderia receber o pagamento em moeda, mas às vezes também recebia em tecidos. Essas pessoas tinham muito mais condições, então ele tinha, toma aqui esse tecido aqui, a pessoa pegava e usava aquilo posteriormente como um tipo de moeda de troca posteriormente. Não vai longe. Séculos atrás, pagava-se com, talvez milênios, né? Milênios. Pagava-se com sal. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Quem sabia? Quem sabia? Muita gente, né? Pagava-se as pessoas com sal. Sal mesmo. Isso há milênios atrás. Que isso? É sal. De onde vem hoje a palavra do português? Salário. Pagava-se com sal. Se alguém quiser sal, me avise, irmão. Eu dou um jeito. O Oriente Médio. Sim, os tecidos hoje são caríssimos ali. A traça corrói, a traça corroía. Então Jesus explica assim, não adianta você juntar tesouro assim, porque a traça cedo ou tarde pode vir e corroer, né? Então Jesus está explicando, consumir, né? Então olha só, item 1, parte 1, olha ali, na tela. Supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. A pessoa correndo atrás do dinheiro a vida toda, e quando chega no fim, não consegue levar, né? Os fariseus ganhavam
o lucro, eles tinham lucro com a religião, usavam da religião meios de dinheiro. Isso não acontece mais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, infelizmente, há muitas pessoas que acham até, infelizmente, preciso que alguém ligue ali, irmão Mateus, alguém liga ali para mim, por favor, que está acabando a bateria aqui. Ele ligar ali, por gentileza, ele está me avisando aqui, obrigado, viu? O computador avisa quando está acabando a bateria, que tem que ligar ali. Infelizmente hoje existem pessoas que entendem que ministério é salário, é vida, é meio de vida, entendeu? E, irmão, se você quer ganhar dinheiro, vai estudar, vai trabalhar. Mas ministério não é para isso. Ministério não é para isso, ministério é chamado. Né? E 2. Evitar supervalorizar aquilo que... Peraí, calma. 2. Supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. Há coisas, às vezes... Alguém aqui já teve algum material que você guardou por muito tempo e naquele tempo, sei lá, valia alguma coisa maior e eventualmente por você guardar, quando você pegou, estava já, sei lá, destruído pelo tempo? Alguém já teve isso ou não? Alguma situação ou não? Eu fui claro no que dizer, sei lá, uma roupa que você guardou. Aí depois com o tempo, quando você pegou lá, estava só mofo na roupa. Alguém nunca passou por isso? A senhora já? O senhor já? Fica amarelada às vezes, né? Então assim, que Deus nos ajude, né? E aqui fala sobre essa corrosão que o ferro sofre, né? Deus tenha misericórdia. Então, às vezes, aquilo que a gente junta, né? No Oriente, a riqueza de muitos homens consistia nos grãos, que eram armazenados em enormes celeiros, onde ao entrar carunchos ou roedores, poderia se perder o seu tesouro, né? Esse é o sentido do texto. Não é só o efeito da corrosão do ferro, chamada ferrugem, mas também dos próprios grãos que se deterioram com o tempo. Que Jesus está dizendo assim: não adianta você focalizar naquilo que ou a traça pode acabar ou que o tempo pode destruir. Estou sendo claro? Senão, com o tempo pode destruir. Não focalize nisso. Não é pecado ter, mas não pode ser essa a sua prioridade. O nosso país vizinho aqui, o nosso vizinho, que infelizmente está numa situação econômica difícil, mas eles têm por costume guardar dólares na casa. Vocês sabiam disso ou não? Eles guardam dólares na casa. Então é normal você conversar com um argentino médio. Quando eu falo médio, assim, o pessoal que trabalha na nível operacional da indústria, ele tem dólar em casa. É normal. O brasileiro não tem esse costume, mas o argentino tem. Até devido à situação econômica do seu próprio país. E agora, recentemente, ele estava explicando para mim que, devido à situação, os agricultores estão contendo as exportações, estão segurando, né, as exportações, devido à política de preços lá. Então, como fazer? Então, eles plantam, irmã Maria, eles plantam. Quando colhem uma parte, se eles acham que não vai dar lucro para eles devido à política econômica do próprio país e a situação, as taxas, enfim, então o que eles fazem? Eles põem, eles deixam no chão e põem uma espécie de uma bolsa em cima, não sei como explicar para os irmãos. Quando eu falo bolsa, assim, eles fazem não sei, eu não consigo explicar direito aos irmãos, mas é como se fosse um grande bolsão, isso que eu quero dizer. Uma lona, um casulo, isso, obrigado. Uma lona, um casulo, um grande bolsão sobre aquele grão. E fica em céu aberto. Por que faz isso? Esperando o momento certo de poder para exportar. Então, assim, estou só explicando um pouco, dizendo assim, até isso, aquilo lá tem um prazo de validade, senão irá se perder. Tem um prazo, não sei qual é o prazo, não sei quantos meses são, mas tem um prazo.
Então, que Deus nos ajude, que Jesus me ajude a entender isso. E é dentro disso de investimento no céu, aqui já vou encaminhar, professor, no item 1.3. Cadê o 1.3 aqui? 1.3. Evitar acumular onde ladrões minam e roubam. E aqui eu falei, já adiantei, na Palestina a maioria das casas era feita de barro ou tijolo cru, e os ladrões podiam entrar, fazendo um buraco na parede, né? E ao entrar roubavam tudo que podiam carregar. Eu já falei sobre isso, tá? E aqui já quero passar ao nosso professor, para ele ficar à vontade para fazer o item 2 e assim, e se desejar, concluir a nossa lição. Mas, pois não, por favor. Por favor. Perfeito. Não é errado possuir coisa. É errado permitir que as coisas nos possuam. Eu estou tentando localizar o que o senhor falou, porque eu li também. Eu até marquei aqui. Tá. Não é errado possuir coisa. Errado é permitir que as coisas nos possuem. Então, que Deus nos ajude. Alguém chegou a dizer assim, o dinheiro é um ótimo funcionário, mas um péssimo patrão. Então, quando ele manda, dá errado. Que Deus nos ajude, e eu peço que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Não quero tomar mais do tempo precioso dos irmãos e do nosso professor que estará falando, mas que nós possamos focalizar, pensar aquilo que temos dado prioridade. Essa é a ideia, não só dinheiro. E aqui termino dizendo, é nesse sentido que deve estar a oferta. É nesse sentido que deve estar a questão do dízimo e oferta. Quando o crente prioriza o céu, ele entende o que é investimento. Senão, ele retém. Essa é a ideia. Quando eu entendo o valor do reino, quando eu entendo o valor de Jesus para mim, eu dou o quê? Eu dou prioridade. Termino, professor. Agora sim. O senhor pode até ligar o cronômetro, se o senhor quiser. Mas sentido inverso, né? Mais um minuto, o senhor dá para mim? Um minuto? Eu terminei um minuto. Pode bater aí. 59, 58, 57 e tal, né? Irmãos, a diferença entre valor e preço. O dinheiro compra coisas. Tudo que o dinheiro te der ou pode dar é preço, mas há coisas que o dinheiro não dá. A família não tem preço. Salvação não tem preço. Paz não tem preço. Vida não tem preço. O ministério não tem preço. Adorar a Deus não tem preço. Então, pense, reflita como está o teu dia. O quanto que eu e você estamos dando de prioridade para Jesus. Quando eu entendo o valor de Jesus, presbítero Júnior, eu dou mais o quê? Dou mais o quê? Prioridade. Porque para mim, ele tem muito mais valor. Essa é a questão do tempo. Aquilo que nós achamos mais importante, ou que nós damos mais valor, nós dedicamos mais tempo. Essa é a verdade. Que Deus me ajude. Agora sim, vocês podem sorrir, dar um glória, respirar de alegria, porque o nosso irmão Clodoaldo estará ministrando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Antes de mais nada, dizer o quanto foi difícil essa semana. Passei uma semana difícil, quando o pastor falou que, fica à vontade para falar sobre o tema na IBD. Confesso que não imaginava que tinha um peso tão grande assim, você vir aqui e falar da palavra do Senhor. Realmente o peso, às vezes, você pensa que você não pode, talvez queira carregar, às vezes nem consegue. Mas se não for por Deus, não for a graça do Espírito Santo, realmente a gente não consegue abrir esse livro e começar a falar as verdades que estão contidas nele. Então eu vou me limitar ao tópico 2, porque vamos com o peso menor. Os três tópicos seriam um peso bastante alto. E, dando continuidade,
pedindo a graça do Espírito Santo, que Ele venha nos capacitar, que venha tirar tudo que é mundano, carne, e deixar somente que a graça do Espírito Santo possa manifestar, dar um ensino que nós merecemos, que o nosso coração necessite. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Esse tema fala sobre a candeia e os tesouros. Candeia, eu vou me limitar um pouco a falar um pouco sobre candeias, porque acredito que é algo importante. O significado, o motivo, a necessidade e por que o Senhor usava candeia. Por que o Senhor falou de candeias? A candeia, ela era usada para iluminar um ambiente. Uma sala, onde você entrar, que estava tudo escuro, era colocada uma candeia e ali clareava para que você pudesse enxergar. Mas a candeia em si, como ela era usada, acredito que não é tão importante hoje. Mas o que significa candeia para nós hoje? Será que alguém aqui quer ser candeia? Será que eu quero ser uma candeia? Para isso, nós precisamos entender o que é uma candeia. A candeia tinha o principal motivo, a principal atividade de clarear, de iluminar. E na palavra do Senhor, um pouquinho antes, vai dizer que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Mas não podemos ser luz se não deixarmos que a fonte, que o Criador da luz, venha alimentar essa candeia. Porque a candeia em si era apenas um suporte. Ela sem nada, ela não acendia. A luz, a candeia não tinha luz. Ela transmitia luz, mas ela não era luz. Tinha que pôr azeite. E o que é o nosso azeite? Quem é o nosso azeite? A palavra do Senhor diz, lá no Sermão da Montanha, que isso aqui faz parte do finalzinho, né, do Sermão da Montanha, que o Senhor está ministrando, e se nós repararmos, ele tá meditando essa palavra, não com muita gente, foi mais específico. Por quê? Porque quem pode ser luz? Quem pode levar luz? Quem tem esta luz. E muitos irmãos ainda não possuem essa luz, não descobriram esta luz, não encontraram esta luz. E esta deve ser a nossa preocupação. Muitos irmãos ainda vivem em trevas, na escuridão. A sala onde eles vivem ainda está escura. Elas não estão claras, eles não estão enxergando. Por quê? Porque a luz não está ali. Ou não encontraram a luz. Então eu marquei aqui. Quem é a candeia? Quem quer ser a candeia? Hoje, nós vimos na igreja, oramos, adoramos, sentimos a graça de Deus, o conforto de ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um conforto para os nossos corações, porque durante toda a semana, todos os dias, nosso coração é bombardeado por tantas coisas, e ouvindo a palavra, adorando, meditando sobre a mensagem do Senhor, é um conforto. Agora, o Senhor não chama nós para o conforto, Ele quer que nós saiamos do conforto. Ele quer que nós sejamos a candeia do mundo, para o mundo. Hoje, quando você entra na igreja, existem muitas candeias aqui. Muitas vezes nós não imaginamos que aquele irmão ali pode ser uma candeia. E quando você chega na sua casa, por mais que você venha na igreja, às vezes existem momentos que a sala está escura. Quando você chega no trabalho e você olha aquelas dificuldades, você vê quanta escuridão. Quando você chega na escola, que você vê aqueles professores ministrando, aqueles colegas de sala, você vê muita escuridão. Quando você anda nas ruas, durante o dia, por mais que seja claro, se você estiver olhando, mais na frente nós vamos ver sobre os olhos, você vai ver
ali existe escuridão. Ah, mas a luz, mas está tudo claro. Mas há escuridão ali. Hoje eu não sei porquê eu esqueci os óculos. Talvez seja por causa dos olhos. Mas foi o motivo. Nós queremos enxergar de forma que os nossos olhos carnais possam ver. Mas esqueçamos que o que o Senhor nos deseja é mostrar aquilo que está obscuro aos nossos olhos. Aquilo que a mensagem fala, olha, você está enxergando com os olhos da carne, com os seus olhos. Experimenta enxergar com os meus olhos. Olhos bons, que está na revista, que nós possamos ver, não é olhos de bondade, não é olhos assim, esse bonzinho, esse irmão é muito bonzinho. Não, é enxergar como Deus enxerga, como Jesus vê. Jesus não vê as aparências do irmão, Jesus não vê a forma como nós estamos enxergando, mas o Senhor penetra na alma deste irmão e começa a sondar todo o seu interior, e ele começa a ir naquelas áreas onde a luz não chegou. Por mais que o irmão esteja, olha, glória a Deus, aleluia, e está lá naquele fervor, existe uma área dele que a luz não chegou. Que muitas vezes nós vivemos, às vezes, na superfície. Na palavra de Ezequiel diz lá que as águas, existiam as águas que iam no tornozelo, ia até o joelho, e depois ia subindo. Muitas vezes nós continuamos, mesmo com muito tempo caminhando com o Senhor, continuamos com as águas nos tornozelos, nos joelhos. Mas não é isso, o Senhor quer que mergulhe. Mergulhe, enxergue aquilo que o Senhor quer que você enxergue, enxergar aquilo que o Senhor está enxergando. Não adianta, nós começamos a olhar o nosso coração e entrega para o Senhor, eu estou entregando agora o meu coração. Mas você não fala aquilo que está escuro, escondido, doendo para o Senhor. A partir do momento que você falar, o Senhor, ó Senhor, eu estou entregando o meu coração, mas lá dentro dele existe uma ferida que eu não sei como fazer para que ela se cure. O médico não pode. Por quê? Porque não pode ser palpável. Não aparece, mas ela está lá. Você já sentiu, irmão? Você está muito feliz. Você está andando. De repente você olha um irmão lá aparecendo e a sua fisionomia muda. Você fala, meu Deus, aquele irmão. Você já pula de calçada. Eu vou fazer de tudo para que ele não me veja. Eu vou fazer de tudo para que eu não possa dar a paz do Senhor para ele. Porque aquele irmão fala muito, nossa, ele... Então, meu irmão, isso você está enxergando com os olhos maus. Não é um olho bom. Isso não é um olho bom. O olho mau é um olho invejoso, um olho que não quer ver o crescimento do irmão, que não quer ver o irmão prosperar. O olho bom, ele olha para o irmão e fala, irmão, estou muito feliz porque você está crescendo. Porque você está prosperando. Estou muito feliz, irmão, porque você deixou todo aquele sofrimento que você não tinha nada e hoje Deus te colocou no lugar que você deveria estar. Ou se não está ainda, mas o Senhor já está chegando lá. Então, a alegria do olho bom é isso, é enxergar como Deus vê, olha, feliz, irmão. Se você precisar, eu vou com você. E hoje, é isso que nos falta, para ver a manifestação de Deus plena sobre nossas vidas. Nós precisamos enxergar que Deus quer que você, que eu, que o irmão que está lá na casa dele, que o irmão que ainda não veio, que o irmão que nós possamos orar por ele, que Deus vá abrindo, vai tirando pedras, vai desobstruindo para chegar. Já viu quando você está se cavando para buscar pedras preciosas? Você vai com cuidado. E Deus, quando Ele quer curar o nosso coração, Ele vai desse jeito. Ele vai com cuidado para não machucar, cuidado para não ferir mais ainda do que você está ferido. Muitas vezes nós queremos ajudar o irmão e lançamos palavras que, em vez de ajudar, estamos destruindo o irmão. Por quê? Porque aquela ferida precisa ser cuidada de forma especial. Existe ali uns espinhos. Nós vimos antes o pastor andando falando sobre a semeadura.
os 4 terrenos, que são a base de todo irmão que vem na igreja. Distração, feridas, não está dando importância para a palavra. Então a palavra é lançada nesses terrenos, e quando ele chega no espinho, quando você vai tocar, o espinho machuca. A pedra, quando você vai remover a pedra de um lugar, e essa pedra é grande, a tendência dela é rolar para um lado, e às vezes quando ela rola de tal forma, ela machuca mais do que ajuda. E deixar Deus agir, deixar Deus tocar profundamente, Deus vai rolar a pedra, não vai machucar, vai tirar a ferida, vai cicatrizar. E quando está no espinho, Deus vai com cuidado, com a mão santa, com a mão divina, tocando profundamente. Isso significa que nós não podemos fazer isso? Podemos. Se o Espírito Santo estiver pleno na sua vida, estiver pleno na minha vida. Quando nós estamos lá na palavra de Mateus 20, 15, se você puder abrir, irmão. Vai dizer assim na palavra: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o olho, porque eu sou bom. Então, o que a palavra quer nos dizer? É mal fazer porque Deus é bom? Imagine que Deus está olhando para o irmão Jair, e o pastor José Carlos está do lado dele. Ou Deus olha para o Jair e fala assim: hoje vou te dar uma casa com 3 quartos, um sobrado, lareira. E Deus vai olhar para o Zé Carlos e: meu, estou muito feliz com você, mas não deu a casa para o irmão Zé Carlos. Agora, o que deve ser o sentido do coração dele? Como deve ser o sentido do coração do irmão Zé Carlos? Ele viu o irmão receber de Deus uma casa. Mas Deus não deu a casa para o irmão Zé Carlos. E muitas vezes, irmão, Deus dá a bênção para o irmão que está do nosso lado, em vez de ficar feliz para o irmão, nós falamos: puxa, e eu? Esse é o pensamento que muitas vezes nós sentimos. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Não, Deus deu para ele, porque Deus olhou lá no coração dele algo que eu não olhei, que eu não enxerguei. E Deus também não precisa explicar, porque a palavra de Deus: eu sou bom. Então eu posso usar minha bondade da forma como eu desejar, como eu quiser. Imagine uma mãe, ela tem 5 filhos. Então significa que, e se uma mãe der um presente melhor para um dos 5 filhos? 3 filhos recebem presentes tops, aqueles de primeira linha. E 2 filhos ela dá um presentinho simples. Muitas vezes a gente olha assim e fala: puxa, que mãe que faz um... Mas a mãe, muitas vezes nós olhamos assim: não, os filhos eram mais velhos, e aqueles presentes tinham mais significado para eles. E a mãe olha: não, aqueles outros 2 filhos são menores. Que significado teria aqueles presentes para eles? Então, Deus também age dessa forma. Deus olha o significado, a necessidade, que vai nos dando aquilo que o nosso ser precisa, não aquilo que nós queremos. O que nós precisamos buscar é intimidade com Deus. Intimidade. Intimidade, ela tem muitos significados. Intimidade não significa, muitas vezes, coisa entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, irmão com irmã. Intimidade que Deus fala é algo muito mais profundo do que esse sentimento. Essa intimidade significa o quê? Significa que eu, Clodoaldo, vou acordar e olhar para o Senhor
E mesmo que mesmo que o dia seja difícil, eu vou dizer, bendito seja, Senhor, por esse dia. E vou chegar no trabalho e vou dar de cara com o meu chefe e ele já me descasca, já dá uma dura em mim. E eu vou dizer, Senhor, bendito seja o teu nome. E eu vou chegar num local do meu trabalho, ver a máquina quebrada e o chefe olhar para mim e falar assim, ó, se vira, essa máquina tem que rodar. E eu vou falar, Senhor, glória ao teu santo nome. E eu vou olhar no horário e vou ver, Senhor, está quase na hora de eu sair do trabalho, vou chegar em casa, o patrão chega para você, seu chefe, você vai ficar aqui, irmão, enquanto não terminar essa máquina. Aí você vai, Senhor, glória a Deus, o teu nome. E aí você vai ver que, com o passar do tempo, você vai estar, o seu ser, o seu interior, já vai estar tão cheio de Deus que você nem vai enxergar que isso é um problema. Você não vai enxergar isso como um problema. Você vai enxergar isso como uma graça de Deus. Como uma alegria de estar na presença do Senhor. Aqui eu marquei sobre o olho mau. Né? Como eu já disse, pessoa que não gosta de ver a prosperidade do outro, aquele que não tem generosidade, que tem inveja, é coisa que nós devemos tirar do nosso meio. Ah, mas você consegue? Não, você não consegue. Mas se você pedir a graça de Deus, você consegue. Porque Deus pode fazer isso. Deus pode. Você não pode. Você não pode dizer, eu vou ser bom hoje. E amanhã você melhor ainda. Você não pode dizer isso. Mas o Senhor pode fazer você bom e fazer você melhor ainda amanhã. Mas nós não podemos. Você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e falar assim, puxa vida, aquele irmão, você pode fazer com que ele mude? Você não pode. Você pode mudar? Você também não pode. Se não for por Deus, nós não podemos. Muitas vezes nós falamos, eu posso mudar. Mas você pode falar que pode mudar. Mas você não consegue. Você não consegue. Se Deus não entrar na sua vida, se o Espírito Santo não vir em seu socorro, você não consegue mudar. E dando continuidade, meu irmão, você pode olhar aqui na palavra do Senhor. Quem quer ser candeia? Quem que quer ser candeia? Quem que quer entrar num ambiente e apresentar Jesus? Muitas vezes, irmão, é uma escolha nossa também isso aí, se você quer apresentar Jesus ou não. Jesus não obriga você. Ele deixa você livre. É uma escolha nossa. É um poder de decisão. E é uma coisa que Deus deu a nós. Decisão. Diga hoje a quem você quer seguir. A Deus ou a Mamon? Deus ou o dinheiro? Deus ou as riquezas do mundo? Deus ou as coisas da carne? Não, nós vamos conviver com as coisas da carne, mas não vamos ser escravizados pela carne. Nós vivemos num mundo em que nós temos que conviver com a carne. Nós temos que conviver com o dinheiro, nós temos que conviver com a sociedade que não caminha com Deus. Mas nós não podemos deixar que isso seja o nosso tesouro, seja a força que está no nosso coração. Como diz o pastor Anderson, e dizendo aqui que eu não sou professor, o professor é o pastor Anderson, o professor aqui é o pastor Daniel, é o irmão está ali. Nós somos alunos da palavra do Senhor, né? Somos alunos do Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Vamos lá em Deuteronômio. Existe uma passagem em Deuteronômio 15:9. Ela vem falar sobre capítulo 15. Vem falar sobre o ano da remissão. O ano da remissão.
Aqui, coração generoso, fazer a vontade de Deus, viver a graça de Deus. A cada 7 anos, aqui tinha um certo momento que chegava o ano da remissão. E todas as dívidas que alguém tinha com o irmão eram superadas, quitadas. Não é dívidas que você tinha fora, mas dívida com os irmãos. Ou seja, o pastor Anderson, um homem com muitas posses, ele fez um empréstimo com o irmão Jair, que estava precisando. E de repente chegou o 7º ano. E o pastor Anderson, com coração bom, ele perdoou a dívida. Mas existe um outro amigo do pastor Anderson, que também era um homem de posses. E ele também fez um empréstimo. Mas quando chega o certo momento, que chega o 7º ano, o olho dele começa a ficar mal. Ou seja, o coração dele começa a endurecer. E ele não perdoa. Então, irmão, a palavra do Senhor diz, que nós possamos ver até aqui, ó. Guarda-te que não haja palavra de Beliel no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, que lhe clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Veja, irmão, a bondade, ela não vem do homem. A generosidade, ela não vem do homem. O homem em si, ele não pode ser bom. Porque nós temos natureza de pecado. Mas quando você converte o seu coração a Deus, a graça de Deus, ela é soberana sobre nossas vidas. Então, tudo que está determinado na palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A palavra candeia, ela significa muitas vezes lamparina, né? Na minha infância, na casa em que eu morava no Mato Grosso, a gente usava lamparina. Não tinha luz, então, para onde você ia com uma lamparina, clareando. Bom, precisamos fazer isso hoje. Não amanhã. Hoje. Precisamos fazer isso hoje. Porque nós estamos vivendo momentos neste mundo, nessa sociedade, que tudo isso está sendo jogado de lado, esquecido. As grandezas de Deus, né? As graças de Deus, a vontade do Senhor, ela está sendo deixada para fazer a vontade do homem, para fazer a vontade da sociedade. E muitas coisas, nós precisamos nos atentar quanto à palavra. O Senhor já nos alertava que isso aconteceria, que muitos se esfriariam. Então precisamos buscar para que a palavra do Senhor, ela venha penetrar no nosso coração e ali fazer morada. Aqui nós podemos olhar aqui, meu. Hoje é domingo, um dia que nós, cristãos, consagramos ele ao Senhor. Então, é comum, nós vamos na igreja como se fosse uma obrigação? Não. Como se fosse um chamado? Não. Como fosse uma necessidade? É necessidade para nós estarmos aqui hoje, na igreja? É chamado para estarmos aqui na igreja hoje? Será que é um chamado? É uma necessidade? É uma vontade? Eu diria, irmão, que nós podemos colocar tudo isso dentro de um vaso e dizer assim: é necessidade? Sim, é uma necessidade
de nós. É um chamado? Sim, o Senhor nos chama. Vinde à minha casa. Vinde e adoremos o Senhor. O Senhor nos chama. Mas mais do que isso, nós queremos estar aqui. Isso precisa estar no nosso coração. Eu, Clodoaldo, quero estar aqui. Se você achar que é só uma necessidade, vai chegar uma hora que você vai achar que isso não é mais necessário. Mas se você colocar aqui, eu quero estar na casa do Senhor. Eu, Clodoaldo, quero estar hoje na casa do Senhor. Eu, Clodoaldo, quero estar amanhã na casa do Senhor. Eu fiquei 25 anos como católico. 25 anos. Então, a minha esposa não está aqui, mas ela vai... Eu tenho certeza que o pastor Anderson sabe que ela chorava muito. E eu, quando católico, eu ia na igreja. Na segunda, que era um grupo de oração. Eu ia na terça, que era o grupo de oração do outro lugar. Eu ia na quarta, que era a nossa reunião de oração. Eu ia na quinta, que era uma liturgia. Eu ia na sexta, que era uma reunião de coordenação. Eu ia no sábado, que era a liturgia da comunidade onde eu tomava conta. E ia no domingo, porque era missa. Então, todos esses dias, o irmão que vai nos ofertar, todos esses dias, hoje eu enxergo que, na verdade, eu estava fazendo a minha vontade, não era a vontade de Deus. Eu enxergo que hoje, por mais que eu tenha feito tudo isso, era a minha vontade, não era a vontade de Deus para tudo isso na minha vida. Então, muitas vezes, nós estamos nos enganando, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. E caminhando com isso, irmão, ninguém pode buscar o tesouro do céu se não for na palavra e se não for na oração. Duas coisas, palavra e oração. As duas coisas juntas, elas vão gerar intimidade com Deus. Elas vão gerar amor com Deus. Elas vão gerar complexidade. Você vai estar em harmonia com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então não tem como eu, olhando a Bíblia, lendo, vou, e de repente a oração fala, meu irmão, e a sua casa? E seus filhos? Porque tem muitas vezes, nós vemos na casa do Senhor, estamos esquecendo que um dia o Senhor vai nos recolher. E nós negligenciamos nossos filhos. Um dia o Senhor vai olhar para você e vai falar assim, hoje é seu dia, vem comigo. E você não falou de Deus para o seu filho, você não clareou a ele, você não mostrou para ele que existe uma luz e que esta luz faz brilhar, faz dar diferença e faz dar o tão almejado coração feliz. Hoje, você é feliz? Você é feliz hoje, irmão? Quando você olha a televisão, o olho, e você vê aquelas notícias, você é feliz? Quando você vê aqueles jovens, crianças, tragicamente sendo perdidas, você é feliz? Quando você vê famílias casando, um ano separando, e filhos sendo perdidos porque não estão com o pai e nem com a mãe, você é feliz? Quando nós vemos na igreja, nós olhamos para a igreja e vemos, olha, está ali o irmão, opa, está ali o irmão. Mas existe um número gigante, imenso de irmãos que eu não sei que ele é irmão. Eu não sei que ele é irmão. E Deus olha para nós e fala assim, o que você está fazendo? Clodoaldo, o que você está fazendo? Você é sal? Irmão,
você já ouviu falar de um sal que não salga? Um sal que não dá tempero, que não dá gosto? Se você colocar o sal demais, você não consegue comer. Se você colocar sal de menos, você até come, mas fica sem sabor. Come porque está com fome, mas não porque você gostou. Mas existem pessoas que não podem comer o sal em excesso. Ele tem que ser mínima coisa. Assim também é Deus. Existem irmãos que não conseguem ouvir palavras duras, mas ele tem que ser suave. E nós só conseguimos fazer isso se o Espírito Santo de Deus vier em nosso auxílio, nosso socorro. Quando às vezes você chega com o irmão e fala assim, ó, você precisa de Jesus. O irmão vai falar assim, eu? Mas se você chegar e falar assim, você conhece Jesus? Você tem que deixar que a vontade e o desejo de comer suscite na pessoa. Suscite. O sal da sede. Exatamente. Exatamente. Agora uma outra coisa, irmão. É possível que eu, cheio de luz, ela seja de trevas? Tem na revista, né? Você pode ver que está na revista dizendo que a imensidão de luz que há em você é trevas? Que há em mim é trevas? Quando nos enganamos, achando que eu sou, sempre que só existe um eu sou na Bíblia, só existe um, não existe outro. 2 caminhos, 2 tesouros. A Bíblia apresenta nos seus ensinos 2 caminhos, 2 tesouros. Mas Jesus diz que só existe um caminho. Só um caminho que nos leva à salvação. Só um. E o nome dele tem poder. O nome dele tem poder. Hoje, quando se fala de Jesus, nós estamos falando assim, como se fosse um Jesus, um J minúsculo. Nós não temos impacto na palavra falar Jesus. Se nós olharmos o Evangelho, quando os discípulos, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios de coragem, quando eles falavam a palavra Jesus, existia ali um impacto em quem ouvia esse nome. Então, esse nome não significa a palavra tem poder. A Bíblia diz que este nome tem poder. Quando se fala de Jesus, precisa ter uma reação diferente. Eu trabalho num ambiente bem difícil, irmão. Bem difícil mesmo. Ninguém quer aquele ambiente. Aquele ambiente ninguém quer, irmão. Quando fala desse ambiente que a gente trabalha, todo mundo olha e fala assim, que lá é caso perdido. Mas, quando você fala do nome Jesus, J maiúsculo, Jesus, impacto, vontade, fé, nós vimos aqui em Hebreus que o Senhor manifesta o poder da fé, o poder que existe da fé. Falou Jesus, precisa algo movimentar no nosso coração. Precisa mexer com o nosso coração. Não podemos ficar, Jesus, Jesus. O cego de Bartimeu, meu irmão, ele incomodou tanto que Jesus foi. Por quê? Porque ele incomodou. Ele incomodou os discípulos que mandavam que ele se calasse. Ele encomendou o povo,
ele incomodou o povo, que uma cálice, fique quieto, está incomodando o mestre. Mas quando Jesus, esse incômodo chegou no coração dele, sentiu aquele impacto, Jesus, filho de Davi, chegou, é como se Jesus sentiu uma obrigação de dar um retorno, uma resposta. Não, Jesus não é obrigado, meu, mas é o efeito que a fé faz na nossa vida. É o efeito que faz o pedido com fé. Não tem como um pedido com fé chegar no coração de Deus e ele não atender. Não tem, algo vai ter que acontecer. Chegou com fé esse pedido, Deus vai mandar uma resposta. Deus vai mandar. Assim como o ladrão na cruz. Será que foi só porque era o ladrão que estava ali? Não. Porque quando o ladrão falou, Deus olhou o coração dele e falou, ali existe uma verdade. E por causa dessa verdade, hoje você vai entrar no paraíso. Será que Deus está olhando essa verdade no meu coração? Muitas vezes nós falamos, Jesus, és o meu Senhor. Aí Jesus vem no meu coração e fala, ainda falta algo para que se confirme isso. E os olhos, meu irmão, e os olhos são exatamente isso. O que nós estamos enxergando hoje? O que nós estamos enxergando? O que nossos olhos estão apresentando para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração? O que nós estamos enxergando na igreja? O que nós estamos enxergando em casa? O que nós estamos enxergando no trabalho, na escola, naquele reunião de amigos e familiares? O que nós estamos enxergando? Aí pode falar, Clodoaldo, eu tenho negligência, irmão, porque eu tenho irmãos e eles ainda não estão aqui com o Senhor. Significa o quê? Que eu ainda não tive a coragem, a audácia de chegar e falar, você precisa de Jesus. Talvez eu não soube como falar. Ou talvez eu não pedi ao Espírito Santo, Senhor, eu não sei, mas se o Senhor vier me auxiliar, eu vou saber falar. E se o Senhor falar por mim, eu tenho certeza que Ele vai ouvir. Então muitas vezes a gente fala que as pessoas não querem Deus. Mas estamos levando Deus? As pessoas não querem buscar Jesus. Estamos levando Jesus? Jesus, na sua caminhada, nos deu exemplo. Ele não ficou em Nazaré lá, esperando que o povo fosse até ele. Ele foi em Samaria, ele foi em Corinto, ele começou a andar. E ele pediu, andem, evangelizem, falem o que vocês estão vendo. Falem o que aconteceu. Irmão, se existe algo que Jesus pode fazer, Ele vai fazer. Mas eu garanto que não existe o que Ele não pode fazer. Existe alguém mais repugnante do que Saulo e que ele mudou? Você pode olhar Saulo, hoje você pode colocar Saulo como um criminoso, um bandido, um assassino. E hoje, quando você olha um assassino, você fala, eu não quero esse homem perto de mim de jeito nenhum, que ele fique longe de mim. Mas nós temos muitos homens assim hoje que são pastores, que levam a palavra do Senhor. Mas Deus não nos chama a ser inocente, irmãos. Porque Ele revela quem Ele está mudando. Ele revela quem Ele está transformando. Ele revela. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai revelar para você. Deus vai mostrar, olha, Ele não mostrou que Saulo já não era mais Saulo? Ele não apresentou a Cornélio, Saulo? Olha, não, vai, leve este homem lá. E este homem foi. Então Deus vai usar e vai apresentar. Agora, prioridade, irmãos. Prioridade na nossa vida. Quem é a prioridade na nossa vida? Quem é a prioridade no reino? Buscar o reino quem? Quem eu, Clodoaldo, coloco como prioridade? A busca pelo reino de Deus e sua justiça. A prioridade para cada cristão.
a justiça do reino, a recompensa da prioridade. Irmão, nós estamos aqui buscando o Senhor porque queremos o reino ou porque queremos a recompensa do reino? Nós queremos Jesus ou queremos a recompensa que Jesus dá? Nós queremos Deus ou queremos o prêmio que Ele dá para quem busca Ele? Nós queremos Deus ou queremos a riqueza que Deus dá? A prosperidade que Deus dá? Porque o resultado de buscar Deus é a prosperidade com Deus. Mas para eu ter essa prosperidade, antes eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que caminhar com Deus. Nós não podemos querer prosperidade sem estar com Deus. Quer sofrer com Deus? Sofrer com Deus. Sofrer para ter alegria. Sofrer para não chorar. Sofrer para reinar. Sofrer para estar junto dos escolhidos de Deus. Eu, Clodoaldo, quero ser escolhido, mas não quero sofrer. Eu, Clodoaldo, quero estar com Deus, mas não quero padecer. Não, a palavra do Senhor é clara. Deus não promete algo do nada a ninguém. Deus quer comunhão, Deus quer intimidade, Deus quer oração, Deus quer adoração, louvor, reconhecer que Ele é o único. Deus não divide, Deus não aceita ser dividido. Deus não aceita que busque Ele e outra pessoa. Deus não aceita que busque Ele e coloque outra coisa no lugar dEle. Deus não aceita que você busque Ele e coloque, agora eu estou bem financeiramente. Agora sim, agora que eu vou buscar o Senhor. Não. Com certeza você vai perder a financeira. Porque Deus, Ele concede o sustento, a necessidade de cada um de nós. Ele concede sustento às nossas necessidades. Você precisa ser rico para estar com Deus? Você precisa ter dinheiro para se encontrar com Deus? O que você precisa é decidir por Deus, por Ele, aceitar Ele. Aí você olha seu filho e fala, Senhor, eu te busco, mas o meu filho ainda não te encontrou. Será que chegou a hora? Será que realmente está buscando? Será que realmente o seu coração está? Ou você está por causa do filho? Irmão, uma coisa nós devemos fazer. Por mais que nós amemos os nossos filhos, buscar Deus por causa do filho é um motivo errado. Eu tenho que buscar Deus por Deus. Porque Ele é Deus. Porque se Ele falar, cessa o seu respirar, eu não respiro mais. E aí o que vai ser do meu filho? Se Ele falar, não enxergue, eu não vou enxergar mais. Se Ele falar, não vai andar, eu não ando. Se Ele falar, você não se levanta mais dessa cama, eu não vou levantar. Mas se você levantar e falar, Senhor, hoje é o dia para você. Hoje o dia é para o Senhor. Você levanta amanhã, Senhor, hoje o dia também é seu. Aí no outro dia você levanta, hoje também é seu. Quando você perceber, seu filho vai estar com você. Por quê? Porque Deus vai olhar, Ele vai olhar para você. E vai ver que você está buscando Ele não com segundas intenções, mas com a primeira e única intenção, que é Jesus, seu nome. Amém? Então, irmão, isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Né? E fica essa pergunta para nós, irmão. Sei que parece uma pergunta meio primária, mas vamos ser candeia? Vamos levar a luz do Senhor? Você quer?
Eu quero. Você também quer, meu irmão? Então vamos levar a luz do Senhor. É fácil? Não é fácil. Porque uma hora você vai chegar para o irmão e vai falar, e ele vai dar uma patada tão grande que você vai sentir uma dor profunda. E amanhã, pode ser que você não queira mais falar com ele sobre a candeia. Mas é preciso insistir. Precisamos ser como a viúva. Insiste hoje, insiste amanhã. Eu sou uma insistência de 25 anos. Não sou uma insistência de 2 anos. Então, são 25 anos. Os meus 2 primeiros filhos são mais velhos do que esse tempo que eu tenho, que tem de insistência de oração para buscar o Senhor. Então, nós precisamos disso. Precisamos que... E muitos irmãos lá fora precisam do Jair, precisa do irmão Zé Carlos, do irmão Jair, precisa da irmã, precisa do pastor, precisa do Caio. Tem muitos irmãos lá fora que precisam. Não podemos ter medo. O medo é uma coisa que nos afasta da presença de Deus. A palavra do Senhor pode ver que existe lá medo, mas é medo de desagradar a Deus, medo de ofender a Deus, medo de não fazer a vontade de Deus, que é o que nós devemos pedir. Senhor, me dá o seu temor. Não quero pecar, mas se eu pecar, me ajuda. Não quero me deslizar, mas se por acaso eu desviar, Senhor, traz eu de volta. Me traga de volta. O que nós mais precisamos hoje, irmão, é pedir que o Senhor venha com seu temor sobre nós. Que eu sinta mesmo repulsa do pecado, não medo de Deus. Deus não é para ter medo, irmão. Deus é o nosso amor, é a nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus é o nosso alimento. Deus é aquele que nos dá força. Amém? Glória a Deus.